Bem, Fala estamos aí, de irmão. volta. Vamos lá, né? Estamos de volta e o João agora vai fazer o comentário que ele ia fazer E antes agora tem dessa que hora. lembrar, né? Tem que lembrar do comentário. Não, eu acho o seguinte também, tem gente que, eu acho assim, a gente, nós, né? Nós sabemos os nossos problemas, nós sabemos os nossos defeitos. Agora, tem gente que não aceita e que é ele mesmo que quer se enganar. Isso aí. Deu para entender? É isso aí, João. Ele não aceita os erros que ele tem e não admite que eu não sou assim, então, mas ele mesmo se engana. Se engana para ele, para os outros e para ele, que é o pior, né? Que ele não aprende, não consegue se corrigir. Pois é, esse é o grande problema mesmo. A pessoa não admitir. Desculpa, Selma. É. A pessoa não admitir que tem aquele defeito. Fala, Selma. Essa é a dificuldade, quando ele fala ali que o trabalho de purificar não é simples quanto parece. É a pessoa não perceber os seus próprios erros, né, suas próprias deficiências, né, e permanecer no engano. É difícil ela aceitar que ela tem um defeito, que ela tem que se modificar, tem que se transformar naquilo. Por isso que é um trabalho difícil. As pessoas entenderem isso, que a gente que tem, todos nós temos deficiências. O mal da humanidade é esse, né? Se achar perfeito ou superior, principalmente, né? As pessoas, ainda mais quando tem aquela questão do status social, você acha que é melhor do que aquele outro que é mais. Imagina, né? Até com os animais, sempre achando que os animais são seres inferiores. Ao invés de tratar tudo como igual, né? Aí seria muito mais fácil realmente o caminho da correção. Mas é o burilamento que ainda é necessário passarmos, né? Essa coisa da humildade, de se reconhecer, de olhar para dentro, de se ver, né, da forma imperfeita ainda. É isso. Eu só não concordei com o Emmanuel quando ele diz que não é tão simples quanto parece, porque eu nunca achei que parecia simples. Para ele é, né? Para ele é. Mas tem pessoas que acham que é simples, na própria arrogância delas, ela fala, eu mudo a hora que eu quiser. É igual a pessoa que tem o vício e diz que eu paro a hora que eu quiser. Entendeu? Mesmo engano, né? Mas na verdade é simples, gente. Na verdade é simples. Você sabe o seu defeito. O negócio é você assumir e aceitar que tem aquele defeito. Mas a questão é que tem pessoas que não reconhecem que tem. Esse é o problema. Aí não tem como melhorar. O seu erro, a imperfeição é a mesma dos vícios mesmo, que não admitem que são viciados. Né? Se Se mesmo quando a gente reconhece, ainda assim não fica fácil de mudar, imagina quando você nem reconheceu ainda, né? Você nem começa. Exatamente. É verdade. Vamos lá, Aninha, a gente tem fé em você. Continua aí. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Né? Aqui foi como o João já tinha colocado, né? Quando a gente está dentro de uma instituição, dentro de uma casa religiosa, é fácil a gente se colocar e se colocar como, né, como bonzinho, né? A gente está ali dentro de uma instituição que está todo mundo no mesmo pensamento, numa mesma sintonia. E aí é fácil você, naquela energia, a pessoa se mostrar, a gente se mostrar com outro ânimo, né? Mas, na realidade, aquilo é somente exteriorizado, não é uma coisa que está dentro de si, né? Porque dentro de si ocorrem outros pensamentos, existe uma outra conduta dentro, né? Quando sai daquele ambiente,
né? Quando a gente vai para casa, que tem as nossas pedrinhas, né? Temos lá no nosso trabalho as nossas pedrinhas, né? E aí a gente está fora daquele ambiente de harmonia, de sintonia no bem, e aí ali fica mais difícil, né? Ali fica mais difícil a gente se colocar, né? No bem, se colocar no bem e manter aquele bem, né? Manter aquele lado bom da gente. Porque é muito fácil a gente ser amável com quem é amável com a gente, né? É muito fácil a gente lidar com os nossos amigos, né? Difícil lidar com os nossos inimigos. Então, assim, a gente tem muito que trabalhar, e quando ele fala aqui, outra coisa, porém, é realizar a obra na elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, é porque nós temos que nos disciplinar realmente, né? Para que a gente possa estar nesse pensamento o tempo todo, né? Ter a mesma atitude, né? Quando falo de limpar as mãos, é a modificação dos atos, e essa modificação ser permanente, né? E nos autoconhecer, né? É muito difícil. Eu botei aqui uma colinha. Temos que nos disciplinar muito, porque é muito difícil nos conhecermos e trabalhar olhar para melhorar o nosso interior. Nós somos cheios de falhas e desculpas, esperando sempre pelo amanhã a transformação. É muito difícil domar os nossos instintos, né? E fazer realmente essa transformação, né? E também fala aqui sobre o espírito de sacrifício, né? Quer dizer, essa modificação, quando a gente reluta com isso, para a gente é um sacrifício, né? Quando a gente sofre para essa transformação ocorrer, né? Mas por quê? Porque nós somos ainda muito falhos e nós precisamos estar sempre nos vigiando, sempre nos domando, sempre nos policiando, e isso para a gente se torna sacrifício. Quando nós já temos isso embutido na gente, quando nós temos essa transformação já dentro de nós, não é o sacrifício, porque aquilo já como fala, é o seu ser, não é? Já está embutido dentro, aquilo já é natural do seu ser, da sua alma. Então, aquilo não vai ser modificado. Então, não é um sacrifício para você agir de forma correta. E quando a gente tem que lutar muito, né, por causa das nossas falhas, aí o sacrifício, porque a gente está sempre lutando bravamente com as nossos maus pensamentos e as nossas más condutas. Mesmo sabendo que é errado, a gente continua fazendo. Mais alguém quer falar? Geralmente a adesão, né, como ele bota aí, a uma aceitação religiosa de forma verbal, principalmente quando você aceita a religião que é aquela mais aceita dentro da sua comunidade, eu diria que ela é até mais fácil do que não ter uma religião. Porque se você não tiver uma religião, você provavelmente vai sofrer algum tipo de rejeição daquela civilização, daquela sociedade onde você vive, já que a maioria confessa uma religião X, né? Então, você verbalmente confessar e aceitar dogmas religiosos, isso é até o caminho, eu não vejo dificuldade nenhuma, acho até que é o mais fácil, né? Dando o nosso exemplo aqui no Brasil.
É muito mais fácil você escolher uma religião cristã, porque a maior parte dos brasileiros são cristãos. Mesmo o espiritismo, né? Já foi o tempo lá atrás onde era um problema você se dizer espírita, né? Hoje em dia está até na moda. Então, você confessar de boca uma religião é tranquilo, é fácil. Eu diria que é até mais fácil do que você se assumir um ateu sem religião. Você certamente vai sofrer muito mais preconceito. Só que, exatamente, esse é o fácil, né? Agora, você realmente praticar a religião, você realmente seguir os exemplos do Cristo, você de verdade ser um cristão, que é exatamente ali a compreensão, a autodisciplina, o espírito de sacrifício, aí é difícil. Quantos, né? Apesar de vivermos hoje num país onde a maioria é cristão, mas quantos cristos você vê andando pela rua aí, né? Quantas pessoas agindo como Cristo agiria você enxerga e convive no seu dia a dia? Difícil, né? Tá difícil. Então, isso mostra exatamente a nossa hipocrisia e a verdade desse parágrafo, né? O quanto é fácil você se revelar, se confessar dentro de uma religião, mas o quanto é difícil você realmente praticar a religião. Porque, assim, quando nós estamos dentro de um templo religioso, você está num grupo, está todo mundo numa mesma sintonia, digamos assim, está todo mundo comungando de um ideal, quer dizer, assim, então é muito fácil, a gente fica lá, só falta a Zinha, a Auréola, todo mundo está lá, né, no mesmo ideal, né? A dificuldade é que ele fala, é fácil estar ali, dentro da religião. O difícil é que isso que você está ali dentro, você levar para fora e manter lá fora, com a família, com os amigos, ao redor, né? Essa é a dificuldade do homem, que é aquele caso do interior e do exterior também, né? Está muito associado a isso. Você se mostra de um jeito diante de todos, mas no seu íntimo você não consegue levar isso para a sua vida de fato, né? Essa é a dificuldade realmente do ser humano. Aí teria que ter manter aquela autodisciplina. Você, tá ali, poxa, que mensagens boas, né? Bacanas, eu estou ouvindo, sabe? Quando bota o pé fora do portão, esquece tudo e continua na mesmice, né? Aí é que tá. Eu queria só complementar com relação a tudo isso mesmo que vocês estão falando, né? Dessa dificuldade da eleição de nós mesmos, porque realmente essa compreensão fraternal que a gente tem que ter no dia a dia, e as pessoas com quem a gente convive, olhar para o outro, né, com esse olhar de compreensão, para entender a problemática de cada um, para que isso seja mais forte do que nossos desejos egoístas, né? Esse espírito de sacrifício, que a gente deixe de fazer muitas vezes aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, em termos mesmo de conseguir as coisas materiais, mas para ajudar uma outra pessoa em necessidade. E também com relação a desejos mesmo, a satisfações, muitas vezes pessoais, mas sempre colocando o outro na frente, né? Essa questão de estar caminhando em direção ao outro, de praticar a nossa caridade, baixar um pouco a nossa bola com relação ao nosso egoísmo, nossa satisfação pessoal, para estar ajudando o outro. E muitas vezes a gente vê nessas pessoas, nesses missionários, o quanto eles têm esse sacrifício pessoal, eles se sacrificam a própria vida, o próprio tempo, em prol de estar... Janete, desculpa. Fechou o áudio, Janete. Porque estava fazendo um ruído, aí eu fechei o áudio, que era para não te atrapalhar, mas acabei fechando o seu também sem querer. Então, eu estava falando dos missionários, né, que se sacrificam imensamente em suas próprias vidas em prol do outro, se dedicando ao outro. Eles realmente vão ter essa ascensão espiritual muito mais rápido do que nós,
que ainda colocamos a nossa vontade em primeiro lugar. Então, esse espírito de sacrifício ainda é muito difícil da gente vivenciar. A gente faz uma coisa ou outra, a gente leva uma sopa do que a gente poderia estar em um show, para um teatro, mas a gente não é? É um espírito de sacrifício nesse momento em que você sacrifica uma satisfação pessoal em prol daquele outro que está necessitando. Mas os missionários, eles já fazem isso de uma forma muito natural, né? Então, por isso que essa nossa elevação, essa conquista dessa nossa elevação espiritual ainda é muito lenta. E a gente ainda é egoísta, a gente por isso, né, dessa dificuldade da gente conseguir essa ascensão espiritual. Era isso que eu queria colocar. Então, vamos compartilhar? Vamos. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isto é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Eu fiz uma colinha aqui, onde fala que o limpar das mãos está ligado na ação. É a ação e reação de todo dia. É modificar nossas ações para que, com isso, possamos modificar também os nossos pensamentos. Pensar antes de falar e vigiar o nosso pensamento. Pensar antes de pensar, porque muitas das vezes, como fala, pensar antes de falar, é para a gente, antes de falar, a gente refletir no que a gente vai falar, o que a gente vai expor. E pensar também e vigiar o nosso pensamento. Porque muitas das vezes nós falamos, mas o nosso pensamento está em outro sentido, com outro sentimento. Não é só as palavras que têm força, mas também o nosso pensamento. E só com as mãos limpas e o coração puro podemos seguir o caminho do Cristo. É fácil quando só exteriorizamos e colocamos uma máscara no vínculo religioso. É fácil ser bom quando estamos com amigos. Como estamos lidando com amigos. E não é só, como diz aqui, não é só a renovação não é só de palavras brilhantes, é também de todos os nossos atos e as nossas atitudes. É a nossa transformação íntima de cada um, né? Alguém quer colocar? Eu gostaria. Quando ele fala que a gente só consegue realmente essa purificação de sentimento quando a gente se encontra sozinho, a gente com a gente mesmo, na nossa consciência, né? Quando a gente analisa intimamente as nossas questões. Então, só quando a gente silencia um pouco e a gente se volta para dentro da gente mesmo e a gente consegue avaliar
avaliar as nossas mazelas, avaliar as nossas questões que devem ser melhoradas. Só dessa forma é que a gente consegue perceber aquilo que tem que ser melhorado. Porque enquanto a gente estiver nesse ruído, nessa vida, né, de vai para lá, essa loucura de fazer e acontecer, mas sem ter esse momento de interiorização, a gente não vai conseguir realmente estar se melhorando, né? A gente não vai conseguir estar trabalhando essa nossa consciência e trabalhando os nossos erros. É sempre essa dificuldade que nós não fazemos. E como você falou, Linha, não adianta apenas falar, não adianta exteriorizar palavras bonitas se a gente não está conseguindo mudar, né? Mudar os nossos atos, fazer coisas melhores, porque falar é fácil, não é? Mas agir verdadeiramente no bem e na nossa transformação, essa é a nossa maior dificuldade. Então, aí eu vejo assim, nos fazendo convite, né? Emmanuel nos fazendo esse convite de estarmos buscando para essa interiorização, essa reflexão, que nós acabamos chegando na questão do autoconhecimento, né? Essas reflexões, desse autoconhecimento, para que a gente possa estar trabalhando esse burilamento, esse nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Essa nossa transformação. É isso, gente. Eu queria... Mais alguém? Quem é que vai fazer semana que vem, Janete? Porque seria o responsável pela prece final. Ah, não, no caso, na outra semana, né? Daqui a 2 semanas, porque semana que vem é o Setembro Amarelo que a gente vai fazer. Semana que vem é o do suicídio, né? É o do suicídio. Quem seria o da outra semana, então? Seria semana que vem. Georgia. É a Georgia, né, Gê? Então, Georgia, agradecemos a Ana por esse estudo, pela leitura, pela interpretação, e convidamos a nossa irmã Georgia para fazer a nossa prece de encerramento. Vem cá, segunda-feira vai ser no Zoom mesmo? Segunda-feira que vem? Sim. Parece que sim, né? É? Ok, então vamos lá, para a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer nesse momento a oportunidade de estarmos aqui juntos, para mais um estudo nessa noite, para mais um aprendizado, nos tocando profundamente nessa mudança, né? Temos que fazer a nossa reforma íntima, mudarmos para dentro, interiormente e exteriormente. Então, peço a ajuda dos nossos anjos guardiões, mentores espirituais, a espiritualidade amiga, para estar sempre conosco, nos fortalecendo, nos protegendo, nos harmonizando com as outras pessoas. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Nossa Senhora, por esse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Adeus, pessoal. Boa noite. Uma excelente semana para todos. Boa noite, Fiquem tudo com de Deus. bom, gente. E segunda-feira que vem, Setembro Amarelo. O tema vai ser Setembro Amarelo, né? Se possível, vamos ver de amarelinho. Eu acho que eu não tenho nenhuma roupinha amarela. Eu também não tenho. Acho que eu vou pedir emprestado da Selma. A Selma tem. Tá Tem certo. 3. A Tânia também